paz do Senhor, vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 85. Vamos ler Deuteronômio 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra e no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escrava no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz por meio do fogo, cercado de nuvens e de densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e as autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus
falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados pelo seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você. Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor, nosso Deus. Depois, volte e diga-nos tudo que o Senhor, seu Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu o pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fossem sempre assim, e estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Agora, vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho do Senhor seu Deus, ordenou que seguisse. Assim terão vida longa e plena na terra, que em breve vocês possuirão. Esses são os mandamentos e os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos, netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer. Então tudo isso irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuide para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirva a ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus,
bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e tenhamos o Senhor nosso Deus e temamos ao Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje, pois nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Amém. Vamos ler Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 35. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estavam saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhes digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar por algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois, os discípulos de João saíram. Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto?
um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele pregará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusavam o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-lo? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: Está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: É comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Amém. Vamos ler Salmos 68, do versículo 19 ao versículo 35. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos. Esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: De Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até teu cortejo no sangue dele, e até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos. No meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês. Louvem ao Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá. E todos os governantes de Zebulon e Naphtali. Manifesta a tua força, ó Deus. Mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os estes animais selvagens à espreita entre os juncos, essa manada de touro no meio de bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humilde tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cante a Deus, reinos da terra, cante louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja nos céus.
Anuncie a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler Provérbios 11, versículos de 29 a 31. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse momento, Senhor, que passamos estudando sobre suas escrituras. Continue nos trazendo, Senhor, discernimento, não nos deixando com dúvida sobre suas escrituras. Continue falando conosco, em nome de Jesus, amém.